Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do curso de constelação. Como vocês viram nesse vídeo, eu quero abordar uma pergunta que muitos me fazem, muitas pessoas têm dúvidas, curiosidade mesmo, né? De saber por que a gente usa então bonecos. Será que isso funciona? Não é muito estranho você usar bonecos Playmobil que possam de alguma forma realizar uma constelação? O próprio uso com as pessoas. Será que as pessoas não inventam coisas? Será que as pessoas não influenciam na constelação? São questões muito procedentes e de curiosidade das pessoas que querem saber como eu trabalho com a constelação sistêmica transpessoal. O que eu quero nesse vídeo é falar um pouco para vocês sobre essas técnicas, a escolha que nós temos do uso do tipo de técnica em constelação que nós vamos usar em cada caso. Como você tem visto nos outros vídeos, né, nós podemos, e classicamente, né, ou seja, de uma forma bem tradicional, as pessoas normalmente têm uma visão da constelação com a utilização de pessoas como representantes. Ou seja, como é que acontece isso? Como a gente fez o vídeo aí sobre a questão da utilização, do que é a constelação, e hoje você já sabe, né, você provavelmente já sabe o que é a constelação, nós utilizamos pessoas para serem representantes de fatores do sistema real. Quando a gente pega um problema de um cliente, nós identificamos qual é a dinâmica, qual é o problema, qual é a dinâmica do problema, quais são os fatores que estão relacionados àquele problema sistêmico, para que então na hora da constelação, isso a gente faz na etapa da entrevista, na hora da constelação a gente vai escolher qual é a técnica que a gente vai usar. Se a gente vai usar pessoas, nós vamos ter que ter então um grupo de pessoas, talvez 20, 25 pessoas, 15 pessoas, para que então o cliente, e aí tem todo um método, tem todo um processo para fazer isso, o cliente vai escolher de uma forma bem aleatória uma pessoa para representar aquele fator do sistema real. Então, se ele tem um problema familiar, ele vai escolher uma, outra e outra pessoa para representarem as pessoas da família que estão relacionadas ao conflito. Mas, no meu caso, na constelação sistêmica transpessoal, esses fatores podem ser, por exemplo, o dinheiro, o trabalho, pode ser um negócio, né? Os fatores podem ser as partes internas de um determinado cliente e vai funcionar do mesmo jeito. Se formos usarmos pessoas como representantes, nós precisamos ter um lugar amplo, nós precisamos ter então essas pessoas como observadores para que então o cliente possa escolher uma ou outra, o número de pessoas que representem os fatores que nós identificamos, para que de tal forma essas pessoas, então, quando elas são colocadas no campo da constelação, elas começam então a sentir coisas, elas começam a ter reações de como e o que está acontecendo naquele sistema real. E isso é que é muito intrigante na constelação, né? Porque pessoas que não conhecem o cliente, não têm a menor ideia do problema, nós não falamos para as pessoas qual é o problema, nós falamos resumidamente assim, é um problema de relacionamento na família, é um problema de relação com o dinheiro. E as pessoas, então, que estão representando, que não conhecem nada do problema real, elas começam a sentir coisas em relação aos outros fatores, em relação a elas mesmas, em relação ao movimento que elas querem fazer, que vai dando para nós, facilitadores, e para o cliente, uma consciência do que é que está acontecendo no problema real. E então nós podemos usar as pessoas para fazer isso, e aí então a partir dessa constelação, do que elas vão sentindo, do trabalho de estrutural e de processos que nós fazemos na constelação sistêmica transpessoal, essa constelação vai revelar e vai processar uma solução para aquele problema que o cliente está trazendo. A questão do uso de pessoas talvez seja mais tradicional no campo da constelação familiar. As pessoas normalmente fazem grupos de constelação. Na época que a gente estava podendo trabalhar mais presencial, nós estamos agora, nesse momento que eu estou gravando, em plena pandemia do coronavírus, nós temos uma limitação para poder reunir pessoas. Por isso que nós temos a alternativa extremamente eficaz de trabalhar com bonecos Playmobil ou âncora de solo no aspecto online. Mas
A grande questão desse uso, que é o mais tradicional, é você ter então um lugar amplo, você reunir naquele mesmo dia 20 pessoas, reunir o seu cliente, 3, 4 clientes para poder fazer 3, 4 constelações, né? Ou seja, dependendo da logística que você tenha, talvez você não consiga utilizar as pessoas. Talvez você tenha seja mais lógico, mais coerente você utilizar as outras técnicas que eu vou mostrar para você. E tem uma outra coisa, né? Você, quando usa pessoas, você tem uma dificuldade de conseguir nessa logística, você conseguir, de repente, ser viável em um local que nem sempre você vai ter para reunir essas pessoas como representantes. Então, a escolha para isso, né, depende muito de vários aspectos que você pode ter maior facilidade ou não. Isso em termos de logística. Mas tem um outro aspecto que, se você que está me ouvindo pretende fazer o programa de constelação comigo para aprender o método, eu quero dizer para você que, na minha experiência esses anos todos, formando centenas de facilitadores de constelação, eu percebo que algumas pessoas não têm a habilidade de ser um facilitador com pessoas. Porque, vejam, nós precisamos ter um tipo de interação, nós como facilitadores, com pessoas, e a pessoa tem que gostar, o facilitador tem que gostar dessa interação física, de uma dinâmica física, de uma interação com o campo, que é diferente quando a gente faz com âncora de solo, quando faz com bonecos Playmobil. E tem algumas pessoas que não gostam desse tipo de dinâmica mais física, de mais psicodramática, vamos chamar assim. Não se sentem à vontade. Então também tem esse aspecto da identificação do facilitador com esse ou aquele método, com essa ou aquela técnica. Mas então, com pessoas, é uma das possibilidades de nós utilizarmos a constelação sistêmica transpessoal. A outra opção é usar bonecos Playmobil ou objetos como representantes. Vejam que no início do meu percurso na constelação, eu fazia muitas constelações, no início, há 20 anos atrás, muitas constelações em empresas. E normalmente eu não levava os bonecos Playmobil, às vezes estava fazendo um programa de desenvolvimento de competência numa empresa e tinha uma necessidade de fazer uma constelação. Então eu não dispunha de bonecos. Aí eu começava a usar objetos que ficam na mesa de um diretor ou de um gerente, objetos de uso diário, também podem ser utilizados como representantes. Ou então, bonecos Playmobil. Ou seja, eu tenho uma mala cheia de bonecos Playmobil, com vestes, com características de personagem, algumas crianças, enfim, alguns homens, mulheres, vestidos dessa ou daquela forma. O que nós percebemos usando a técnica com bonecos? Nós vamos ter, então, uma aplicação diferenciada, porque com bonecos e objetos é quando você vai ter apenas o seu cliente para você atender. Então não tem aquela possibilidade de você ter várias pessoas. Tem você e seu cliente, é um atendimento individual, onde você vai usar o seu cliente para perceber cada um dos fatores, cada um dos bonecos Playmobil, o que cada um sente quando ele está na dinâmica da constelação. Então você, no programa de constelação, você vai aprender como você faz essa escolha, né? O que pode levar você a preferir os bonecos Playmobil ou objetos, ou âncora de solo. Mas o mais importante é você saber que, mesmo usando os bonecos Playmobil, quando o cliente então movimenta o boneco, ele sente alguma coisa diferente. Quando tem, por exemplo, uma relação entre um fator e um outro fator, entre uma mãe e um filho, e o cliente coloca no sistema esses dois bonecos, ele sente alguma coisa que está acontecendo, por exemplo, com essa mãe, que tem a ver lá com o problema que ele está trazendo. Ou então com uma parte dele infantil, e ele é capaz de sentir tudo que aquela criança, aquele boneco está sentindo. Esse é o aspecto intrigante da constelação. O cliente, mesmo lidando com vários fatores, ele começa a sentir o que está acontecendo no sistema dele. E é isso que vai fazer com que ele amplie a consciência e traga, então, uma possibilidade de, no processamento da constelação, uma possibilidade de resolução, de transformação, usando bonecos ou objetos como representantes, e não pessoas.
E a outra técnica que a gente utiliza são as referências físicas, ou o que eu chamo de âncoras de solo. Ou seja, quando eu pego, então, também atendendo o meu cliente de uma forma individual, ao invés do boneco Playmobil, eu posso pegar pedaços de papel com algum tipo de identificação, um número, uma letra, que represente um determinado fator, de tal forma que aí não só quando ele está movimentando o boneco, mas quando esse cliente fica em cima daquele papel, ele passa a sentir coisas, ele passa a ter sensações, emoções, impressões de como aquele fator que ele está em cima naquele papel, como aquele fator reage no sistema real. De tal forma que, então, conforme ele vai alternando os papéis daqueles fatores que nós estamos trabalhando, ele vai percebendo como cada um está reagindo e ele passa a ter, então, uma noção, uma consciência de onde está o problema, de quais são os movimentos de solução, fazendo então com que haja um tipo de insight, um tipo de ampliação da consciência que promove uma mudança no sistema real a partir disso que nós chamamos âncoras de solo. Isso é um aspecto muito interessante, porque vejam, muitas vezes o cliente ele não tem ideia do que ele vai sentir. Ele acha até que não vai sentir nada. Mas a partir do momento em que, com o método, tem uma forma de fazer isso, você leva o seu cliente a se colocar em cima de um papel, ele sente algumas coisas, quando ele vai para o outro, ele começa a ter a noção do que está acontecendo no sistema. E isso é que é, então, extremamente potente em termos do processo de transformação da constelação sistêmica transpessoal. E uma coisa que é, assim, super importante, que faz uma diferença muito grande, eu diria que é a cereja do bolo, é eu ensinar para você que quer ser terapeuta, quer ser facilitador, ou que vai aplicar isso no coaching, é o que eu chamo de método fator oculto. O que eu observei? Que muitas vezes havia uma preocupação, quando você está numa constelação individual, se o cliente escolhe um boneco e ele sabe que, por exemplo, esse boneco é o pai dele, ele, cliente, poderia já pegar o boneco do pai com uma certa impressão do que ele acha sobre o pai dele. E isso poderia, de alguma forma, interferir nas sensações dele, porque ele já tem um certo julgamento sobre o pai em relação ao problema que ele quer trabalhar, por exemplo, em relação da relação do pai com ele. O que eu comecei a observar é que se eu fizesse um sistema em que, no primeiro momento, o cliente ele não sabe qual é o primeiro fator que ele está pegando, ele está pegando o fator número 1. Ele não sabe se é ele, se é a mãe dele, se é o pai dele, se é o filho dele, se é a mulher dele. Ele está pegando o fator número 1, que é um daqueles que nós conversamos na entrevista. Mas quando ele então pega o fator número 1, ele começa a sentir coisas muito mais autênticas em relação a esse fator do que se ele soubesse que aquele ali era ele, ou o pai dele, ou a mãe dele. Para que então, num determinado momento, você vai aprender, tem um determinado momento que quando a gente revela então, como cada boneco, quem é quem, isso tem um impacto terapêutico, um impacto transformador que é extremamente significativo na aplicação individual, principalmente com bonecos Playmobil e com âncoras de solo. Isso é uma coisa que aqueles que querem ser facilitadores vão aprender que vai fazer uma diferença bastante significativa no resultado e no impacto que isso tem na transformação do seu cliente. Veja então que alguns vídeos como esse têm uma possibilidade de mostrar a você que está vendo, que pretende ser um facilitador, uma série de recursos que você vai se apropriar, que você vai entender para poder aplicar mais rapidamente a constelação como uma forma de transformar a sua forma de trabalhar, como a forma de você ajudar o resultado do seu cliente. E com isso, claro, melhorando os resultados dos seus profissionais, financeiros, etc. E para você que busca essa transformação pessoal, você vai perceber que quando você passa pela situação, é aí que você vai entender o que é pegar um boneco Playmobil e de repente sentir um aperto no peito, sentir de repente uma tristeza. Você pega, muda de boneco e esse boneco aqui está feliz. Eu gosto de citar uma frase atribuída a Timothy Leary, que é um teórico da psicologia transpessoal, e ele tinha uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: quem passa por uma experiência como essa, quem já fez uma constelação, já foi representante, não consegue explicar o que é. E quem nunca passou, não tem a menor ideia do que seja.
Quem passou não consegue explicar. E quem não passou não tem a menor ideia do que seja. Por quê? Porque é uma experiência que somente você passando é que você vai se dar conta de como isso é capaz de levar uma mudança a um tipo de sensação que a sua razão muitas vezes não é capaz de dar conta, de entender. Depois a gente começa a entender que tem um princípio por trás disso, evidentemente. Depois de tantos anos fazendo milhares de constelações, a gente pode ensinar que tem um princípio ali. E aí você, ao entender o princípio, você consegue até perceber melhor a experiência. Mas nada vai tirar o valor da experiência quando você, passando pelo programa de constelação, experimentar em você essa diferença em relação aos representantes de bonecos, Playmobil ou âncoras de solo. Ok? Bom, obrigado por você ter assistido esse vídeo comigo. Estude. Qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo, com a minha equipe, eu vou ter o maior prazer em responder. E eu convido você a assistir o próximo vídeo desse curso, ok? Muita paz. Tchau!